Olá, vamos mergulhar numa ideia bem radical hoje. E se todos os problemas que a gente enfrenta, sabe? Desde os financeiros até os de relacionamento, e se todos eles tivessem uma única causa? E mais, e se essa causa não estivesse lá fora, no mundo, mas sim na maneira como a nossa mente percebe as coisas? É exatamente essa perspectiva que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos fazer um exercício. Pense na última coisa que realmente tirou a paz. Foi uma conta que chegou de surpresa? Uma briga? Alguma questão de saúde? É bom ter essa situação em mente, porque o que vamos ver hoje sugere que a razão do nosso desconforto, talvez não seja bem o que parece. E aqui a gente já começa com uma proposta bem ousada. A ideia é que o motivo que a gente enxerga para o sofrimento, o roubo, a briga, a doença, é só o gatilho. A causa de verdade, a raiz de toda a aflição, seria sempre a mesma, uma crença interna na separação. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. Certo, então, se o problema que a gente vê na nossa frente não é o verdadeiro problema, qual é? Nessa primeira parte, a gente vai começar a separar as coisas, diferenciar o que está na superfície da causa real, bem mais profunda de todo o sofrimento. Essa frase aqui é a chave de tudo. Ela desafia a nossa reação mais automática, aquela situação que veio à mente um pouco antes. A frase sugere que a nossa conclusão sobre o porquê de estarmos nos sentindo mal está, na verdade, equivocada. O nosso foco estaria apontado para a direção errada. Vamos chamar esses problemas de secundários. Eles são os sintomas, aquilo que a gente vê. São tangíveis, específicos e, claro, parecem ser a fonte óbvia da nossa dor. Só que, por essa ótica, eles são vistos apenas como as diferentes roupagens que o problema real veste. E aqui está o grande contraste. O tal problema primário é um só. É uma ideia na mente, uma crença de que estamos separados, sozinhos, de alguma forma incompletos. Segundo essa análise, é essa crença interna e não os acontecimentos lá fora que gera todo o transtorno emocional que a gente sente. Ok, então existe uma causa única e múltiplos sintomas. Mas como é que essa única crença central consegue se manifestar em tantos problemas diferentes no nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Esse gráfico deixa a hierarquia bem clara, né? A análise defende que quase tudo que se percebe como um problema é, na realidade, um disfarce para essa mesma questão fundamental. Isso quer dizer que tentar resolver cada probleminha individualmente é como podar uma erva daninha sem nunca arrancar a raiz dela. Então, o ponto central é este. Todos os nossos esforços para resolver problemas externos, tipo ganhar mais dinheiro ou consertar um relacionamento, seriam como tratar os sintomas sem nunca olhar para a doença. A única correção que realmente importa aconteceria no nível da mente, ao lidar com essa crença na separação. Mas se a causa é interna, como é que ela cria tantos efeitos externos? A próxima ideia é que o mundo que a gente vê não é uma coisa objetiva, mas sim um reflexo do nosso estado mental. O mecanismo por trás disso seria a projeção, um conceito da psicologia, e funciona em 2 passos bem simples. Primeiro, existe um sentimento de conflito ou culpa dentro da gente. Segundo, para não ter que lidar com isso, a mente joga isso para fora e passa a enxergar esse conflito no mundo, em outras pessoas, em outras situações. Essa citação é bem direta e muito poderosa. Ela tira de cena a ideia de que somos vítimas de um mundo cruel. Ao invés disso, ela coloca toda a responsabilidade na própria mente, como a grande criadora da nossa experiência. A mensagem é que a própria pessoa está fazendo isso a si mesma. Mas por que a mente faria uma coisa dessas? A análise aponta que é uma estratégia de defesa. Ao projetar a culpa no mundo, a mente se coloca numa posição de vítima inocente. É um mecanismo para evitar olhar para dentro onde estaria a causa real de tudo, a tal crença na separação. Ok, a gente já entendeu o diagnóstico do problema. Agora, vamos para a parte mais importante, a solução. E a solução, segundo a fonte, é o que se chama de milagre. É muito importante entender isso. O milagre não é sobre mudar o mundo, mas sim mudar a mente sobre o mundo. Não é um evento mágico externo. É uma decisão interna de parar de culpar o que está fora e reconhecer a causa dentro de si. Então, o milagre acontece com um duplo reconhecimento. Primeiro, a gente identifica corretamente o problema primário, a crença na separação. E segundo, a gente aceita a ideia central dessa filosofia que essa separação nunca aconteceu de verdade e que o problema, em um nível mais profundo, já estaria resolvido.
O resultado disso seria imediato. Pensa bem, se a causa é retirada, a crença, o efeito, o transtorno emocional, não tem mais como se sustentar. A paz volta não porque o problema lá fora mudou, mas porque a percepção sobre ele se transformou. E é aqui que a gente chega na consequência mais impressionante de todas. O que acontece com aquele problema secundário, o problema lá no mundo, quando a mente se cura por dentro. Pois é, se o mundo externo é só um reflexo, um efeito da causa interna, o que acontece com esse reflexo quando a gente muda o objeto que está na frente do espelho? Essa é talvez a promessa mais radical de todas. A afirmação aqui é que uma mudança na percepção não é só um exercício psicológico. Ela teria o poder de reorganizar a própria estrutura do tempo e do espaço para se alinhar com a mente que foi curada. Isso quer dizer que o milagre na mente teria efeitos reais no mundo físico. Se o mundo é um efeito, ele precisa se ajustar à nova causa. A ideia é que isso pode até colapsar o tempo, resolvendo num instante problemas que pareciam que iam levar anos. A realidade externa se reorganiza para espelhar a paz interna. E assim, a análise termina com uma pergunta que fica no ar. Se a solução para qualquer problema é sempre uma mudança de percepção, qual situação no mundo está apenas esperando por esse milagre? Uma mudança que, no fim das contas, começa na mente.